Aqui, todo mundo autorizou, né? Então vamos lá, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos em termologia, né? A gente viu termometria, mudança de fases, então a gente vai agora estudar dilatação térmica dos sólidos e líquidos, mais à frente, certo? Então, primeiro a gente vai ver a dilatação térmica dos sólidos. Eu peguei uma charge de uma questão que caiu no Enem, na verdade é no Enem de 2012, coloquei aqui 2010, mas é 2012, né? Tem ilustra a situação, tem um sujeito aqui querendo tirar uma porca do parafuso, não? E não consegue. Então chega outro que até ele diz que consegue. Então ele começa a aquecer aquele parafuso e consegue tirar ali com facilidade a rosca do parafuso. Então por que isso ocorre, né? Na natureza, tudo que você observa ao seu redor, ele não é estático, certo? Tudo que existe na natureza é composto de moléculas, como a gente já tinha comentado antes, né? E essas moléculas elas se agitam. Então, o que ocorre quando um objeto é posto em contato com uma fonte térmica, né? Por exemplo, colocando a luz do sol. Aquelas moléculas que compõem o corpo vão se agitar, e a gente viu que quando uma molécula ela se agita, ela se afasta uma da outra, né? Uma ilustração aqui, eu tenho aqui a molécula se agitando, então ela tende a se distanciar uma da outra, se expande. Isso é o que ocorre microscopicamente, a gente não consegue ver a olho nu. Mas qual é a implicação disso? Ele vai fazer com que determinado corpo ele aumente as suas dimensões. Então, há uma variação do tamanho do objeto, nas dimensões do objeto, quando ele é sujeito a uma variação de temperatura, certo? Quanto maior a diferença de temperatura, mais essas moléculas vão vibrar, então a tendência é que o corpo aumente, né, linearmente as suas dimensões com a temperatura. Então aqui eu tenho dois exemplos, né? Aqui eu tenho as moléculas, um corpo a uma alta temperatura, moléculas agitadas, ele tem um certo volume, suas dimensões têm um certo valor. E aqui, ilustrando a situação em que a temperatura é menor, ele tem as suas dimensões reduzidas, certo? Então isso aqui é a dilatação térmica. É o aumento nas dimensões de um corpo devido a uma diferença de temperatura. Então, você provavelmente deve ter ouvido de um dentista, até a sua mãe mesmo, como dizer que faz mal beber algo quente e logo em seguida algo gelado, né? Que isso é prejudicial. Os seus dentes, ele vai sofrer esse fenômeno de dilatação térmica, certo? Então é como se ele esticasse, né? A altas temperaturas, e quando baixa temperatura ele encolhe. Então, se você fizer isso com frequência, no futuro seus dentes podem aí trincar, quebrar, né? Vai enfraquecendo até que você pode perder aí seus dentes, se tiver esse costume frequentemente. À medida que eu for passando os slides, se você quiser fazer alguma pergunta do slide, não quer fazer na hora, você pode clicar aqui neste link que tem aí em cima, que você coloca a sua pergunta, né? Todo slide vai ter este link. Então você clica e adiciona o seu comentário, pode ser anônimo ou não, né? Que mais à frente eu vejo e respondo. Alguma dúvida até aí? Ficou bem claro o que é a dilatação térmica? Só para repetir o conceito, por favor. Pronto, eu vou passar aqui no próximo slide. O que é a dilatação térmica? O aumento, a variação, né? Não só o aumento, mas o objeto pode diminuir se eu colocar ele a baixas temperaturas.
Então é a variação no tamanho, nas dimensões do objeto devido à diferença de temperatura. Então sempre que eu exponho um corpo a uma mudança de temperatura, ele vai ou expandir, né, a altas temperaturas, ou comprimir, se tornar menor a baixas temperaturas. Então isso ocorre diariamente na natureza. Até você, quando sai o sol, o seu volume ele aumenta um pouco, certo? Tudo que existe na natureza está constantemente em dilatação térmica. Ficou claro? Então aqui eu tenho um exemplo, né? Eu tenho dois objetos, um que é composto de alumínio e o outro é um metal. E o que a gente observa? À medida que eu vou aquecendo este objeto, ele vai tendo um aumento de tamanho, vai tendo uma variação de tamanho. Então essa variação de tamanho, essa mudança das dimensões é o que é a dilatação térmica, certo? Agora o que a gente observa comparando os dois materiais? Que essa dilatação, essa mudança de tamanho no primeiro, de alumínio, né, é muito menor do que a do segundo objeto. Por que isso? Se os dois estão submetidos à mesma variação de temperatura. Então a gente já tem que ter em mente que a dilatação não depende só da mudança de temperatura. Ela depende também do material, certo? Então dois materiais diferentes, eles não vão se dilatar da mesma forma. Se eu pegar uma barra de aço, uma barra de ferro e colocar na mesma variação de temperatura, ambos vão dilatar, mas não vão dilatar com a mesma intensidade, certo? Então, primeira coisa, depende da variação de temperatura e depende do material. Ficou claro? Ok. Então aqui para quem pretende fazer engenharia, né, trabalhar na construção civil, isso você vai usar quase que diariamente, né? Se você passar por uma ponte, todas as pontes ela tem que ter essas juntas de dilatação, né, que seria uma folga para que, à medida que a temperatura vá subindo ali no asfalto, essa dilatação, esse aumento do tamanho dos componentes que faz essa ponte, eles não pressionem muito uma parte com a outra para não ocorrer rachaduras e até algo mais sério, certo? Então, se não houvesse essa junta de dilatação em prédios, em algumas construções maiores, isso poderia acarretar em sérios problemas que eu até selecionei alguns aqui mais à frente para vocês. Então, se vocês observarem também em estradas, né, nessas linhas de transmissões, quando é pela manhã, os fios eles estão praticamente retos. Não sei se vocês já observaram isso. E quando é à tarde, no sol quente, no sol bravo mesmo, a gente vê que eles têm uma certa concavidade. Então, de onde é que surgiu isso? O sol aqueceu o material, né, do fio, e ele aumentou de tamanho. Então ele projetou essa concavidade ali devido a este aumento de tamanho. Então, se você observar, isso ocorre constantemente, né? Cedinho eu tenho os fios bem retos, e na temperatura maiores eu tenho essa concavidade, certo? Principalmente em rodovias, né, que os postes ficam bem distantes um do outro, isso é mais fácil de observar. Entre os trilhos do trem também, que tem uma viga de ferro, né? E entre uma viga e outra eles deixam um espaço para ter essa compensação. Quando o objeto dilatar, aumentar de tamanho, ele não entorte, né? Não cause problema aí no trilho. Alguém poderia dizer algum outro exemplo que ocorra no seu dia a dia com dilatação térmica? Além dos que eu já citei aqui. Os móveis.
É outra conversão de energia, né? Não é bem dilatação, não, mas é outra conversão de energia, certo? Mas você vê que, por exemplo, quando você coloca cerâmica, né? Quando colocam cerâmica nas casas, entre uma cerâmica e outra tem uma argamassa, né? Aquela argamassa, ela tem uma dilatação diferente da cerâmica, certo? Então, aquilo ali, mesmo que a gente é, intuitivamente ache que não tem nenhum efeito, mas aquela argamassa que fica entre uma cerâmica e outra é para compensar também o efeito de dilatação. Se fosse um bloco só, com o passar do tempo, facilmente iria aparecer rachaduras ali. Continuando, aqui eu separei alguns efeitos, né, que os engenheiros ali não levaram bem em conta este fenômeno, né, a dilatação térmica, e olha aí o que ocorreu, né? Os desastres aqui que ocorreram. Isso daqui não é o modelo do trilho não, certo, pessoal? Isso daqui é efeito de dilatação. Não deixaram aquelas espaçozinho entre uma viga e outra para compensar esse efeito de dilatação. O material foi aquecido, não teve para onde, não teve folga para ele compensar, ele vai entortou todo ali, né? Então acabou com o trabalho aí dos engenheiros, né? Não levaram em conta esse fenômeno de dilatação. Então aqui em calçadas, em pontes, né? Tudo que está sujeito a mudança de temperatura, uma variação de temperatura, sofre dilatação térmica, inclusive os nossos corpos, né? Pronto, e existe três, para facilitar, alguma pergunta? Os nossos corpos também. Sim, tudo que existe na natureza sofre dilatação. Então, quando você sai ao meio-dia, você tem aí um volume maior, né? As suas dimensões são maiores do que cedo. Gasolina, pessoal. Gasolina, existe a gente que é físico, né? Sempre costuma abastecer pela manhã, né? Porque você vai abastecer em temperaturas altas, você vai estar comprando menos gasolinas pelo mesmo valor, né? Porque ela se expande. Então, como a bomba geralmente mede o volume, a gente perde dinheiro aí pela dilatação térmica, certo? Então, mais à frente eu vou até trazer uma questão que caiu também no Enem, eu não me recordo o ano, mas que falava já exatamente disso, né? O quanto eu iria perder dinheiro abastecendo a determinada hora do dia, certo? Então é por isso que o armazenamento ele tem um aterramento, né? Ele é um poço onde você deposita a gasolina e ele tem que ser frequentemente monitorado a temperatura para não ter ali variação de temperatura muito grande que cause prejuízo ao consumidor, certo? Então, constantemente, os postos de gasolina eles são alvos de fiscalização. O meu áudio está ruim? Está ruim para todo mundo? Para mim tá tranquilo. Pronto, então continuando, deve ser o do Diego, né? Os postos de gasolinas eles são frequentemente alvos de fiscalização, né? Ali os fiscais aferem se não está tendo mudança de temperatura, grande mudança ali onde é armazenado a gasolina, para não poder ocasionar prejuízo ao consumidor. Oi? 3. A Kayane está perguntando, está dizendo que não entendeu quando você falou sobre o corpo, a dilatação. Pronto. Tudo que existe na natureza, inclusive nós, né, é composto de partículas, de átomos e moléculas.
certo? E a gente viu que quando este corpo é submetido a uma variação de temperatura, ele ganha energia térmica. Se ele ganha energia térmica, as moléculas vibram com maior intensidade e se distanciam uma da outra. Então, a implicação disso é que tudo que existe na natureza ele vai dilatar, certo? Com maior ou menor intensidade, vai depender do material, mas vai dilatar. Essa dilatação é visível a olho nu? Nem sempre, né? Eu mostrei alguns casos que sim, mas se você observar uma pedra, você não vai ver ela aumentar ou diminuir de tamanho, certo? Este aumento é tão insignificante que a gente não consegue visualizar o olho nu, dependendo do material. Sim. Certo? A Bruna está perguntando se isso não causa algum problema no nosso corpo. Não, porque materiais orgânicos, né, no nosso caso, plantas, eles não são tão rígidos, né? As moléculas não são tão rígidas. Então, a gente tem uma certa flexibilidade. E também essa dilatação não é tão significativa. Mas no caso do exemplo que eu citei, se você dos dentes, né, que tem uma dilatação maior, se você tiver antigamente usavam obturações de prata, de outros metais para tampar as cáries, né? Eu acho que não é do tempo de vocês mais, mas usava-se metais que tinham dilatação diferente do nosso tecido ósseo, né? Dos nossos dentes. Então, a pessoa que bebia quente, em seguida bebia gelado, né? O que ocorria? Com o tempo, essas obturações caíam, né? Então, se você tivesse esse costume, a sua obturação ia cair, porque essa dilatação diferente iria forçar aquela obturação até que ela saísse lá do seu dente. Não é mais do tempo de vocês, né? Usar obturação com prata, com outro metal. Estou perguntando se o senhor vai disponibilizar esses slides. Vou sim. Eu vou disponibilizar tanto os slides, qualquer anotação que eu faça, eu salvo em PDF depois e coloco lá na sala de aula do Google para vocês, certo? E a aula também vai ficar gravada e colocada lá no canal do YouTube. Ah, o senhor é youtuber agora, né? Cris. Mas, tipo assim, desse negócio da pedra que o senhor disse que não é notório, mas se a gente botar numa câmera, assim, tipo, botar numa velocidade assim, muito rápida, a gente consegue ver? Ou é, tipo, muito, muito, muito não notório? A gente vai ver que é da ordem de 10 elevado a menos 6, então é só no microscópio mesmo. Eu não sei se existia uma câmera tão potente assim, né? Eu acho que vocês até que tamanho vocês conseguem enxergar um objeto. Eu não sei se chega a micro, né, que é 10 a menos 6. Então, eu acho que só com microscópio mesmo, eletrônico, óptico, que enxerga partículas que a gente não consegue ver ao olho nu. A Bruna está perguntando se a dilatação afeta o aparelho dentário. A gente dilata, certo? Só que essa dilatação também é irrisória, a não ser que a variação seja tão grande, né, que com o tempo ele vai trincar e vai enfraquecer. Então, seu dente pode enfraquecer com a dilatação térmica, né? Existe a dilatação natural, né, que o nosso corpo já é adaptado para ter. Mas se você tiver mau costume de beber quente e gelado, por exemplo, seu dente vai ser afetado, ele vai ficar fraco, cair o esmalte, vai trincar e corre o risco de quebrar, né? Mas afeta sim. Cris, quando a gente está comendo uma coisa quente, mas bebendo uma coisa gelada, isso é ruim também? É exatamente o que eu falei, é prejudicial, sim. Porque o seu dente ele vai
expandir e vai contrair rapidamente. Isso não é bom, certo? Sim. Ele pode se expandir e vai voltando ao normal, né? Ele dilata e volta ao normal naturalmente. Mas se você forçar este crescimento e este encolhimento rapidamente é prejudicial. Então, por isso que não é aconselhável beber algo quente e logo em seguida beber algo gelado, né? Mais alguém, pessoal? Estou gostando de ver aí o interesse, as perguntas, né? Mais alguma dúvida? Acho que não. Então vamos continuar. Então, para facilitar, a gente divide a dilatação em 3 tipos, certo? A gente chama a dilatação, a gente estuda a dilatação nos sólidos, né? A gente classifica em dilatação linear, que é a dilatação linear é quando eu estou olhando apenas para um comprimento, só para uma dimensão, como se eu pegasse um fio e só analisasse o quanto que ele está crescendo na direção ali do fio. Então, eu vou analisar apenas uma dimensão, né, um comprimento. Isso é a dilatação linear. A dilatação superficial, o que é uma superfície? A superfície de uma mesa, de uma folha, ela forma o quê? Uma área, né? Então, sempre que a gente analisar a variação de uma área, eu chamo dilatação superficial. E volumétrica, como o próprio nome já diz, né, eu estou analisando essa expansão, este aumento de um volume. Então, estou considerando 3 dimensões, certo? Então, essa é a diferença. Mas todas essas formas de dilatação, né, que a gente classifica, todos esses tipos de dilatação, ele tem ligações diretas com as mesmas gradeiras. Todos vão depender da temperatura, como a gente já viu. Todos vão depender do tipo de material, né? E todas vão depender são 3 fatores. O outro fator a gente vai deduzir quando for obter as expressões. Sim, João Vitor. Professor, boa noite. Boa noite, boa tarde. O senhor, tipo assim, um exemplo, uma bateria, né? Ela dilata, certo? Isso é alguma coisa química, que uma vez até eu perguntei pra Jéssica, ou então é tipo alguma coisa de calor, ou sei lá, tipo, aqueceu muito. Tem alguma coisa a ver, ou tipo, sei lá? Tudo a ver, tudo a ver. Todo circuito ele tem metais, né? Se você analisar um circuito elétrico, para transmitir corrente elétrica, ele tem ali uma espécie de pintura metálica, certo? E os componentes como bateria também, o que acontece quando passa uma corrente elétrica por um fio ou por um material? Ele tem um efeito chamado efeito Joule, certo? Que a gente vai ver mais à frente no terceiro ano. O que é esse efeito? Quando a corrente passa pelo material, uma corrente elétrica são partículas passando a alta velocidade do material. Então, elas estão se chocando com os átomos que compõem aquele material, certo? E nesses choques, nessas batidas, há transformação de energia elétrica em energia térmica. Daí a ligação que você muito bem colocou. Então, o material vai aquecer, né? Quando você está usando seu celular, você até sente este calor, né? Que o celular esquenta quando você está em constante uso, certo? Então, isso é uma consequência da transformação de energia elétrica em energia térmica por efeito Joule. E o que a energia térmica vai fazer? Ela vai aquecer o material e tudo que é aquecido dilata. Então, é um exemplo muito ilustrativo, prático de aplicabilidade, né? Se você não tiver controle da dilatação deste material que você coloca no seu circuito, né, nos seus celulares, computadores, pode também
até ter explosões, né? A gente vê constantemente aí celulares com defeitos que explodem, certo? Então, também tem efeito de dilatação térmica, sim. A minha mãe não pode saber disso. Valeu, Cristiano. Ei, entendi tudo, viu? Tô com saudade, viu? Beleza, mais perguntas? A gente já está passando de meia hora, mas só para finalizar o slide, né, pessoal? Ficou clara a diferença, né? A diferença é que um você vai analisar o comprimento, no outro a área, no outro o volume. Tá claro? Beleza. Então, na próxima aula, amanhã, né, eu vou deduzir para vocês essas expressões. Ó, as dilatações, ela vai depender da temperatura, né, que a gente viu. Esses materiais, eles só aumentam ou diminuem as suas dimensões sobre uma variação de temperatura. Vai depender do material, então eu tenho esses coeficientes aqui, ó. Esses coeficientes na fórmula, ele está ligado ao material. A gente vai ver amanhã, certo? E vai depender do tamanho inicial do objeto. Por que eu disse que nas redes de transmissão é mais fácil a gente observar aquela concavidade nos fios em rodovias, que um poste é bem distante do outro? Porque o comprimento que eu estou observando também tem relação na dilatação. Então, quanto maior o objeto, maior vai ser a sua dilatação. Quanto menor o objeto, menor vai ser a dilatação, certo? Mas que fique claro, né, que quando a gente for resolver as nossas situações, problemas, o que a gente vai usar são essas expressões. Para dilatação linear, vocês veem que segue tudo a mesma estrutura, né? O que muda é que na dilatação linear eu vou usar sempre comprimento, na superficial eu vou usar sempre uma área, na volumétrica eu vou usar sempre um volume, certo? Então amanhã a gente vai deduzir de onde é que essas equações saem, né? Que eu não gosto simplesmente de apresentar para vocês a fórmula e já usar. Eu quero mostrar de onde sai, mas o que a gente vai usar nos nossos cálculos são essas expressões aqui. São bem simples, só precisa que você relembre, eu posso até relembrar amanhã com vocês, a trabalhar com potências, né? Porque como eu já expliquei, às vezes essa dilatação é muito pequena, então a gente não consegue ver a olho nu. Então como é que a gente representa um número muito pequeno? Vezes 10 elevado a menos alguma potência, né? Então a gente sempre vai usar potência, porque se a gente for escrever naturalmente, eu vou ter que escrever 0,0000 lá na frente que eu coloco o número. Não tem sentido a gente ficar fazendo isso. Certo? Então por hoje era isso. Fim do slide, né? Mas amanhã tem mais, é apenas o começo. Alguma dúvida? Então Não. era isso, né, por hoje. Amanhã a gente vai deduzir e, se der tempo, a gente faz alguns exemplos. O senhor faz frequência? Faz? Ah, sim. Eu tinha colocado no começo e acabei. Vamos ver se é essa. Vou colocar a frequência aí, viu, no chat. Lá, pessoal, veja aí se esse link aí está ok. Se não tiver, eu coloco outro. Então, se você pretende trabalhar na construção civil, se tornar um engenheiro, não vai fazer que nem os exemplos que eu mostrei aqui não, né? Fazer o prédio cair por não considerar o efeito de dilatação. Então, pronto, gente. Mais alguma dúvida? Pronto para amanhã a gente deduzir as expressões. E
Eu vou fazer, a próxima semana é a semana de atividades, né? Então, no final da aula de amanhã, eu coloco uma atividade para vocês. E na semana seguinte a gente só tira dúvidas nas aulas. É só tira dúvidas. Uma semana de conceito, uma semana de tira dúvidas. Deixa eu ver se eu acho o link do meu canal aqui para disponibilizar para vocês. Bota aí um vídeo pra nós, Cristiano. Youtuber, Cristiano. Eu não sou inscrito ainda, viu? Qual é o canal? Se inscreva no canal, deixe o like e indique para os amigos, viu? Ative o sininho. E ative o sininho para receber todas as postagens. Aqui, eu não sei nem onde é que eu pego o link deste canal, né? Pegar o link de uma aula aqui e vocês têm acesso, né, ao canal. Força, que a gente chama de força elétrica, certo? Então a lei de Coulomb ela vai nos mostrar como calcular. Pronto, pessoal. Todo audiovisual, ô orgulho. Eita, Pegar uma dica com 225 vocês inscritos, depois. rapaz. Tem quantos? 225 inscritos. Olha, só Vou fazer tinha, a placa de 5 só tinha minhas inscritos. 3 contas. Pois tá, pessoal, obrigado pela atenção. Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui no slide, alguém colocou.